Olá, mulheres, bem-vindas ao nosso devocional, Mulheres com Isabel. Estamos, né, numa série aqui no YouTube, né? Nós temos uma playlist de devocional de Mulheres como Isabel, mulheres que geram no secreto, mulheres que buscam em seus lares, suas casas, a vontade de Deus. E hoje eu quero deixar para você a respeito de uma visão ajustada. E eu quero trazer para você uma passagem que fala, né, no livro de Números, Números capítulo 13, versículo do 30 ao 33, onde fala de Caleb, né? Quando Caleb ele tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E a palavra fala, né, diz assim, ó, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse Caleb, né? Com certeza podemos conquistá-la. Mas também a palavra diz assim, ó, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Olha só. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Por perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles, mulheres. Nós estamos aqui numa série de devocional de mulheres como Isabel, mulheres que geram a vontade de Deus, mulheres que buscam a vontade de Deus para os seus lares. E uma mulher como Isabel, ela é uma mulher que busca gerar a vontade de Deus. É uma mulher que busca um ajuste na sua visão em Deus. Então, vejam só, essas palavras, né, vamos dizer assim, dos espias, quando eles foram olhar a terra. Mas qual é a postura que nós devemos ter diante da nossa casa, diante das situações que se apresentam diante de nós? A nossa visão, ela precisa ser alinhada com a visão do céu, porque foi assim que Caleb se manteve. Caleb, ele foi à terra prometida, ele olhou a mesma coisa que todos os outros homens olharam. Caleb também olhou. Mas Caleb, ele tinha uma outra visão. A perspectiva de Caleb foi diferente do que todos aqueles outros homens. O povo daquela cidade, né, nem tinham visto, vamos dizer assim, ó, o que os homens que estavam com Caleb. E eles já estavam dizendo que eles se achavam menores. Olha como uma pessoa fala algo e pode contaminar todos os outros e fazer com que outras pessoas também se vejam como menores. Foi isso que aconteceu com Caleb, foi isso que aconteceu com aquele povo, com aqueles homens. Né? Eles já estavam se vendo, né, numa sensação, vamos dizer assim, ó, diferente. Eles já se viam como menores. Então, e aqui, uma mulher como Isabel, você precisa ter uma visão ajustada com aquilo que Deus fala a seu respeito. Então, será que você já não teve essa sensação de entrar num lugar, saber que a sua casa, a sua família está entrando num lugar que Deus chamou vocês, que Deus chamou a tua casa, chamou a tua família, e você deveria se sentir, né, capacitada por Deus, uma mulher que Deus está abençoando, uma família que Deus está abençoando, uma família que Deus está movendo, mas você se sente pequena. Você se sente pequena aos seus olhos e aos olhos de quem está ao seu redor. E quando isso acontece, quando esses sentimentos vêm, nós precisamos ajustar nossa visão com a ótica do céu. Eu já senti isso muitas vezes, minha casa, meu marido, muitas vezes Deus está nos movendo, Deus está nos transicionando, Deus nos coloca em lugares abençoados, mas muitas vezes nós nos enxergamos pequenos, como gafanhotos, mesmo sabendo que é Deus nos ajustando, mesmo sabendo que é Deus fazendo. Então, alguém com uma visão desajustada, ela vai tentar ajustar a visão das pessoas ao redor dela. E foi isso que esses homens fizeram. Eles tentaram ajustar a visão daquele povo, daqueles homens, dos israelitas, com a visão deles. E eles voltaram relatando sobre aquela terra, que era a terra prometida, e as pessoas começaram a ter medo diante daquilo que eles estavam falando. Ei, mulher como Isabel, você que gera a vontade de Deus, cuidado.
Cuidado com as falas, cuidado da forma com que você coloca as coisas. Ore, busque a Deus, porque muito provavelmente, em muitos momentos, nós, por medo, por uma visão desajustada, fora da visão de Deus, nós podemos contaminar a nossa família, nosso marido, os nossos filhos, por uma visão errada, deturpada, pautada no medo, tirando os olhos de Deus, tirando os olhos da promessa de Deus, tirando os olhos das transições que Deus nos leva a fazer. E quantas vezes você, né, teve resistência, às vezes, com alguém que nem você conhece, devido, vamos dizer assim, a outra pessoa ter colocado uma lente nos teus olhos. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Aqueles homens, eles trouxeram uma ótica distorcida, e eles colocaram uma lente nos olhos dos israelitas. E eles viram as coisas por uma lente de outras pessoas, porque Deus havia dado aquela terra a eles. E mesmo assim, eles se sentiam como gafanhotos, enquanto as pessoas daquela terra tinham medo de Israel. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos lá, em Josué, quando Raabe dá testemunho, e Raabe fala, né, que o povo temia os israelitas, porque sabiam que Deus era com eles, que eles eram um povo forte, porque o Deus deles era um Deus forte. Então, na verdade, aqueles povos inimigos, eles temiam o povo de Deus, temiam Israel. Mas aqueles homens, aqueles espias, por uma visão distorcida, desajustada, com um olhar inferior, por medo, eles se viam como gafanhotos e colocaram essa lente na lente dos israelitas. E aí eu te pergunto, minha irmã, você que é uma mulher que gera a vontade de Deus, que busca a vontade de Deus, qual é a visão? Qual é a visão que você tem dos seus filhos? Qual é a visão que você tem da sua família? Qual é a visão que você tem das circunstâncias que aparecem na tua frente? Deixa Deus ajustar a tua visão. Nós precisamos deixar que Deus ajuste a nossa visão, as nossas lentes com uma visão do céu. E isso vai nos ajudar a tomar posse dos lugares que Deus tem para nós, das terras, das promessas que Deus já estabeleceu para nós. Comenta aqui, diga que ei, a minha visão é ajustada com as lentes do céu. Eu tomo posse dos lugares, das terras, das promessas estabelecidas por Deus para minha vida, para minha casa, para nossa família, em nome de Jesus. Não se preocupe em ajustar a sua visão com a visão de outras pessoas ou querendo ajustar a visão das pessoas ao teu redor. Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito ou veem a seu respeito, porque Deus vai na nossa frente. Deus vai fazendo isso à medida que nós obedecemos, Deus vai ajustando a lente das pessoas ao nosso respeito. Não tenha essa preocupação, apenas obedeça. Obedeça, entra no lugar de obediência e busque ajustar a sua visão com a visão do céu. Ore para que seu marido, seus filhos também tenham uma visão ajustada. Amém? Em nome de Jesus. E à medida que você for entrando nos lugares que Ele te chamou para entrar, que você acessar os lugares que Ele te chamou, que Ele já declarou sobre a tua vida, o próprio Senhor vai ajustar a visão que as pessoas têm a seu respeito. Amém? Em nome de Jesus, que você medite sobre isso, ore sobre isso, declare, escreva aqui que a sua visão é uma visão ajustada com o céu. Não tenha essa preocupação de querer ajustar a visão das pessoas ao teu redor. Amém? Deus vai fazer isso. Deus fará à medida que você obedece, amém? Em nome de Jesus. E se você está nesse lugar de se ver inferior, de se ver como gafanhoto, de se ver incapaz, impotente, em nome de Jesus, declare agora e ore por isso. Eu decido alinhar a minha visão com a visão do céu, amém? Em nome de Jesus. Faça um caminho de volta e veja todos os feitos de Deus na tua vida. E entre no lugar que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu marido, seus filhos. Decida entrar no lugar que Deus tem para você. Amém? Não se preocupe com a visão das pessoas. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão dizer. Importante é a tua visão estar alinhada com a visão de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.